Estudo Bíblico Números 4, versos 1 a 49. Recenseamento da força do trabalho dos levitas e suas obrigações. Sob pena de morte, ninguém, a não ser Arão e seus filhos, tinham permissão de ver ou tocar os utensílios sagrados dentro do santuário. Versos 15, 19 e 20. Instruções para o devido manejo dessas coisas santíssimas e para sua cobertura são explicadas aqui, verso 4. A família de Moisés e Arão, capítulo 26, versos 58 e 59, os coatitas, estava encarregada do seu transporte sob a direção de Eleazar, filho de Arão. Verso 16. As demais famílias levíticas receberam o trabalho de carregar as cortinas, gersonitas, e os varais e colunas, meraritas. Esse trabalho estava sob a supervisão sacerdotal de Itamar, outro filho de Arão. Os levitas de 30 a 50 anos de idade, que constituíam a força de trabalho, verso 3, foram contados e achou-se um total de 8.580 homens, verso 48. Verso 2, filhos de Coate. Os filhos de Coate aparecem em primeiro plano por causa dos cargos que exerciam em relação ao tabernáculo. Eram responsáveis por todos os vasos sagrados. Deveriam realizar suas tarefas seguindo cada detalhe das instruções. Na verdade, qualquer falha significaria a morte. Verso 20. A adoração ao Santo Deus não pode ser negligente. Nota homilética. O quarto capítulo nos lembra: 1. Da variedade de dons e deveres na Igreja de Deus. Efésios 4, versos 7 a 12 e 1 Coríntios 12. Há trabalho para todos e por isso devemos nos animar ao serviço. E há um serviço especial para cada um, o que deve nos tornar humildes com respeito à nossa posição na obra. 2. Do caráter do Deus a quem servimos, para que não morramos. Deus é fogo consumidor. Verso 20, Hebreus 12, versos 28 e 29. Verso 3. Da idade de 30 anos. Essa idade é a idade da força física ideal para a obra dos coatitas, que era de carregar e montar o tabernáculo. Por isso, somente os homens entre as idades de 30 e 50 anos foram chamados pelo Senhor para essa tarefa. Capítulo 8, verso 24. Versos 4 a 16. Coate. Os coatitas carregaram a mobília e os acessórios do tabernáculo somente depois que estes eram cobertos por Arão e seus filhos. Se os coatitas tocassem, verso 15, ou vissem, verso 20, qualquer objeto sagrado, morreriam. Verso 4. Nas coisas santíssimas. Kodesh HaKodeshim. A frase foi usada para descrever o santíssimo lugar. Êxodo 26, 34. Por trás do véu da separação, Peiruket Hamezek. Mas também tem sido usado com referência às coisas de todo o santuário. O equivalente, dentre os cristãos, é um ministério de tempo integral, dedicação à oração, à palavra de Deus, à consolação e inspiração dos fiéis à adoração. Verso 5. Arão e seus filhos tirarão o véu de cobrir. Este é o véu da separação entre as duas partes do tabernáculo, o santo lugar e o lugar santíssimo, onde se mantinha a arca da aliança. Êxodo 26, versos 31 e 34. Verso 6. E por cima lhe porão uma cobertura de peles de animais marinhos. Para a proteção das intempéries, essas coberturas costumavam ser usadas sobre todas as coisas. Contudo, deve-se notar que a arca tinha de ser coberta com um pano todo azul, violeta, por cima das peles, e não sob como no caso das outras coisas sagradas.
versos 7 a 10, pois ela já havia sido protegida com o véu da separação. Desse modo, a arca se destacava no meio do desfile, capítulo 10, verso 33. E lhe meterão os varais, lateralmente, seus seguradores. Verso 7. A mesa da proposição. A mesa da presença, isso é, a presença do Senhor. E as galhetas, estas Kezot Hainezek, eram recipientes usados no sacrifício, dos quais se entornava o líquido das libações. O pão contínuo, também chamado de o pão da presença, pão da proposição, Êxodo 25:30, uma vez que ficava continuamente exposto diante do Senhor sobre a mesa. Verso 8. Um pano de carmesim. O termo tola, at sheimi, indica o inseto ou gorgulho do qual essa tintura era extraída. Outra tintura, como no pano azul, teklet, violeta, verso 9, era extraída de uma espécie de molusco que era encontrado nas praias ao redor da península do Sinai. A tinturaria era a prática conhecida dos cananeus no século XVI a.C. Verso 9. O candelabro aponta para Cristo, a luz do mundo. Verso 11. O altar de ouro é o altar do incenso. Poderá simbolizar a oração tanto dos crentes como de Cristo em favor dos seus. Verso 13. Do altar é o altar de bronze para os sacrifícios. Verso 15. Nas coisas santas não tocarão. Não pode haver contato entre o homem pecaminoso e as coisas sagradas de Deus. Enquanto estamos na carne, há uma barreira entre nós e o céu. 1 Coríntios 15:50. Por isso mesmo, ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Versos 16 e 18. Eleazar, filho de Arão, herdeiro do sacerdócio do seu pai, do qual eram descendentes todos os sacerdotes de Israel. Capítulo 20, verso 28. Nota homilética. O 16º versículo pode ser comparado com o ofício do ministro. 1. Pelas suas exortações, tem que despertar o fervor dos seus ouvintes para que aceitem a iluminação do Espírito Santo. Compare o azeite da luminária. 2. É o ofício do ministro despertar um volume de oração incessante na igreja como um incenso aromático. 3. É privilégio do ministro ensinar seu povo a conhecer Cristo como o pão da vida para ele, no sentido de alimentação espiritual diária, e também no sentido de sacrifício único e suficiente pelo pecado, fatos que se podem comparar com a contínua oferta dos manjares. 4. O ministro deve pôr o povo em contato com a sabedoria que vem dos altos céus. 1 João 2, 27 a 29, almejando uma santificação sobrenatural. Gálatas 5, 22 a 24, comparável ao óleo da unção. 5. O ministro é responsável por todas as coisas relacionadas com a igreja, o tabernáculo de Deus, tudo o que nele há. Atos 20, 28, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, Hebreus 13, 17. Verso 18. Não deixareis coatitas. Isto significa que Moisés e Arão deviam evitar que essas famílias caíssem em pecado, impedindo-as de terem contato com as coisas sagradas a que eram proibidos de tocar. Semelhantemente, o crente deve estar pronto a evitar ocasiões de tropeço aos seus semelhantes. Marcos 9:42. Verso 20. Não entrarão para ver, para que não morram. No verso 15, os carregadores levitas foram advertidos a não tocarem em coisa alguma sagrada sob pena de morte. Nos versos 17 a 20, o Senhor torna a advertir que os coatitas seriam eliminados do meio dos levitas, se fossem descuidados no manejo das coisas santíssimas, caso se atrevessem a olhar por um momento que fosse. Quebala,
o tempo que se leva para engolir, morreriam. A santidade de Deus os destruirá. Versos 15 e 20. Ver Levítico 10, verso 2. Ou os santificará. Isaías 6, versos 1 a 7, Levítico 19, 2. Deus estava ensinando ao seu povo que a sua presença traz bênçãos, se o obedecermos e o honrarmos, mas juízo se o tratarmos com irreverência e desonra. 1 Coríntios 11, versos 27 a 29. Verso 23. Entrar neste serviço. No hebraico pode significar combater esse combate, o que nos faz lembrar as palavras que Paulo aplicou à vida de um missionário, a luta contra as obras de Satanás. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, as quais Cristo veio para destruir. 1 João 3, 8. Para algum encargo, a raiz hebraica serrei geralmente se reserva para uso militar, como em capítulo 1, versos 3 e 30. Deus geralmente é chamado de Senhor de Sabaoth, exércitos. Este exército religioso, veja também, capítulo 1, verso 3, faz-nos lembrar o trabalho espiritual da igreja militante. Verso 28, Itamar. Esse filho de Arão era o superintendente de todas as coisas físicas do tabernáculo. Assim como outro filho sobrevivente, Eleazar, era o herdeiro da parte espiritual do serviço religioso, o sacerdócio das ofertas, verso 16. Verso 31. Os filhos e Merari ficaram incumbidos das coisas que ligavam as partes do tabernáculo, fazendo uma unidade harmoniosa. Versos 37, 45 e 49. Segundo o mandado do Senhor por Moisés. A palavra mandado literalmente é boca, per. Esse uso e o da palavra mão, yad, ajuda-nos a penetrar no espírito da lição. A boca revela a sede da autoridade e a mão o meio de se exercer a autoridade. Portanto, as leis foram dadas de acordo com a boca de Deus e a mão de Moisés. Com a autoridade delegada, verso 27, Itamar recebeu a responsabilidade de administrar, sob sua mão, versos 28 a 33, o serviço dos filhos de Gerson e Merari. Novamente nos lembramos de que a expressão hebraica para consagrar é encher a mão de alguém, capítulo 3, verso 3. Verso 38. Os que foram contados. Este ato constante de enumerar enfatiza o fato de que Deus conhece cada indivíduo do seu rebanho e tem cuidado dele. Também nos ensina que a obra de Deus se calcula e se planeja com grande exatidão. Lucas 14, 28. Verso 46. Os príncipes de Israel. Os líderes civis tinham interesse na distribuição dos levitas, já que estes obreiros religiosos representavam a nação inteira nas coisas espirituais. Verso 48. O número dos levitas foi de 8.580, aparentemente muita gente para o serviço religioso. Entretanto, cabia-lhes o cultivo espiritual de todas as tribos. Sua grande missão era servir ao Senhor no meio do seu povo. Nota-se aqui a distribuição criteriosa do serviço da casa de Deus. No Novo Testamento também se vê essa preocupação no serviço do Senhor. Efésios 4, 11 e 12 e 1 Coríntios 12, 28.